Olá, crianças, é a professora Vivi. Vamos então para a nossa aula de História do dia 18/5. E hoje falaremos sobre a arte da navegação. Na aula passada, falamos sobre as grandes navegações. Vocês observaram os caminhos traçados pelos grandes navegadores da época, como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Então hoje nós vamos ver o que eles usavam para fazer essa travessia tão longa no Oceano Atlântico. Então, para começar, vocês vão abrir o livro de história lá na página 19. Vocês vão encontrar um texto com o título A Arte da Navegação. Deem uma pausa no vídeo e façam a leitura desse texto silenciosamente. Agora, depois de feita a leitura do texto, nós vamos observar as imagens que aparecem nesta página. Para começar, a primeira imagem é a imagem das caravelas. Aqui nós temos uma pintura realizada por Rafael Moleon no século XIX. E ele representou as caravelas lá do século XVI. As caravelas que os grandes navegadores usavam para atravessar o oceano. Então vejam só, as caravelas são barcos grandes, com o casco, essa parte aqui que a Provi está mostrando, estreito e fundo. E as velas são esses tecidos brancos que ficam aqui em forma de triângulo, que servem para a caravela poder se movimentar, porque a caravela se movimenta com a força do vento. Além das caravelas, eles também usavam instrumentos para a navegação. Vocês leram lá no texto que os portugueses aperfeiçoaram esses instrumentos, né? Eles eram os mais aperfeiçoados, aqueles que tinham mais saber. Então, o primeiro instrumento que aparece aqui é o quadrante. O quadrante, ele servia para medir a altura dos astros, uma vez que a gente sabe que naquela época não havia GPS, não havia instrumentos como hoje, tecnológicos. Então, eles navegavam guiados pelos astros, como nós estamos estudando lá em ciências. E esse quadrante era um instrumento que ajudava eles a se localizar em alto mar. E essa foto é de um quadrante que foi usado no século XVI. Do lado dele, nós temos a foto do astrolábio. O astrolábio era um instrumento de medição de altura dos astros. Com ele era possível localizar barcos em alto mar. E esse astrolábio era do século XIV. E aqui nós temos a nossa famosa bússola, que era um instrumento de orientação. A bússola, ela tem uma agulha magnética que aponta sempre para o norte. Ela é um instrumento de origem chinesa, foi inventado pelos chineses e foi sendo aperfeiçoada naquela época das grandes navegações. Essa era uma bússola que foi utilizada no século XV. Muito bem, agora depois de ler o texto, de analisar as imagens, de ler as legendas das imagens, vocês têm duas questões para responder no caderno de história. Apesar de aparecer as carinhas aqui conversando, como nós não estamos na sala de aula e a gente não consegue conversar, vocês vão escrever no caderno de história. Então abram o caderno de história, coloquem a data, coloquem a página, coloquem número 2 e respondam. De que maneira os instrumentos de orientação contribuíram para o sucesso dos portugueses na época das grandes navegações? Por que os portugueses conseguiram ter sucesso? Esses instrumentos foram importantes? Eles contribuíram para esse sucesso? De que maneira eles contribuíram?
Será que eles iam conseguir achar o caminho das Índias? Será que eles iam conseguir achar o Brasil se eles não tivessem esses instrumentos? Será que eles iam conseguir atravessar o Oceano Atlântico sem esses instrumentos? Depois, na número 3. E hoje? Hoje, que instrumentos você e sua família costumam utilizar para traçar uma rota ou procurar um local? Então, se você precisasse fazer uma viagem ou achar algum local, que instrumento que você usaria? A bússola? Não, né? Porque a bússola é um instrumento antigo. Quais os instrumentos utilizados hoje em dia para isso? Para mostrar a localização. Tenho certeza que você sabe. E assim terminamos a nossa aula e até a próxima!